Olá para todas vocês que estão me acompanhando aqui nas redes. É com vocês, mulheres, que eu quero falar. Vocês que sonham com uma carreira executiva, que lá no fundo tem esse sonho, mas que por algum motivo esse sonho está abafado, está dormindo, está literalmente hibernando dentro de vocês. É com vocês, mulheres, que eu quero falar. Eu sou Ana Maria Sena. Eu consegui chegar numa carreira executiva muito antes do mundo estar aberto para inclusão e diversidade nas empresas, de estar falando sobre isso, não só falando, mas determinando uma meta de que no corpo executivo ter no mínimo 30% desses cargos executivos ocupados por mulheres. Esse é um grande avanço, esse é um grande momento para nós mulheres, e eu quero ajudar você a chegar lá, e a chegar lá bem, inteira, completa, plena, para poder contribuir com o seu melhor e também receber o melhor que essa responsabilidade, que esse cargo traz na nossa vida. Realmente não é um desafio para qualquer um, não é um desafio fácil, mas se você tem esse sonho que está hibernando dentro de você, me segue, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor o que eu acho que pode estar acontecendo com você. Então vamos começar a pensar por que esse sonho está hibernando aí dentro de você. Um dos motivos, e é um motivo realmente muito relevante, é a confusão. Então a pessoa tem uma vida profissional que ela vai caminhando até dentro da mesma área, de uma mesma área, né? Seja ela área financeira ou dentro de uma área de recursos humanos, gestão de pessoas, ou dentro de uma área de atendimento, mas é uma carreira muito inconstante, né? Mudança de empresas, ou porque até sofreu um momento muito delicado, que é o momento do desligamento, ou porque ela mesmo quis, né, optar por um crescimento de remuneração, um crescimento dentro da carreira, né, nível de responsabilidade, ou seja, é uma carreira que não é assim linear dentro da empresa, que é absolutamente normal nos dias de hoje, né, é até diferente aquele que está dentro da mesma empresa e com uma carreira absolutamente linear, né? Tendo aí suas movimentações de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos, com movimentações laterais em termos de remuneração e com um crescimento hierárquico aí bem ponderado, né? Nas empresas americanas, né, disse que o tempo que se leva, desde do momento que se entra na empresa, né, lá pelos cargos de analista, um cargo mais operacional, até chegar num cargo executivo, isso levaria em torno de 15 anos, né? 15 anos de movimentações aí lentas até que se alcance, né, um cargo aí dentro do nível de Chief, né, que é o COO, CEO, CFO, então seria isso, cerca de 15 anos para se chegar a um nível executivo. Então, por que? A minha pergunta para você fazer a reflexão agora. Por que você acha que você ainda não chegou numa carreira em ascensão, no sentido de ter uma lógica, né? De estar aí percorrendo um caminho reto para a carreira executiva? Por que você acha? Algumas pessoas podem chegar e falar assim, porque eu não tive oportunidades, né? Então eu tô aqui parada porque ninguém me vê, ninguém me enxerga. Ou
Eu tô aqui num nível que não é o nível que eu gostaria de estar, eu tive um certo downgrade, que eu fiz uma movimentação que não foi boa, fui para uma empresa que tinha uma cultura muito ruim e eu acabei me desligando dessa empresa e não consegui me recolocar depois numa posição tão vantajosa quanto a anterior, me abalou muito a saída dessa empresa. Então eu tô aqui parada, né? Me sentindo estagnada e inclusive com pensamentos de que talvez eu não seja capaz, que talvez não seja para mim a carreira executiva. Eu diria que sim, existem pessoas que não querem a carreira executiva. E antes disso, né, lá no início, quando elas olham para os cargos de liderança, elas logo percebem que não gostam do cargo de liderança. O cargo de liderança não as atrai. Então eu vou contar uma história para vocês do início da minha carreira, da minha jornada, do meu grande aprendizado, que foi entender que realmente existem pessoas que não querem os cargos executivos. Eu era bem jovem e eu tinha essa crença, né, que chegar assim numa liderança, num cargo de liderança, de ter esse desafio, né, de obter resultados com as pessoas, de ter uma posição hierárquica mais diferenciada dentro do grupo, que isso fosse um desejo de todos. E eu aprendi da forma difícil, né? Que é a forma com dor. Que quando a gente aprende por amor, vendo o erro dos outros, ou conversando e entendendo, tendo esse crescimento pelo conceito, né? Por um envolvimento conceitual, uma forma de aprendizagem mais fácil, né? Menos dolorosa. Mas eu aprendi da forma dolorosa, eu vou dividir aqui com vocês. Então, como é que foi isso? Foi que eu tinha uma colaboradora excepcional naquilo que ela fazia. Ela era realmente assim, um ponto muito fora da curva do convencional em termos de qualidade do trabalho. Então, era um trabalho que naquele momento a tecnologia não permitia que fosse feito de uma forma diferenciada, então a gente dependia muito dela, de estar junto com a gente na montagem aí dos relatórios que a gente entregava, era dentro da área de qualidade, então ela era excepcional. Ela montava esses relatórios, ela digitava todo o trabalho e ela fazia uma apresentação muito além do esperado, né? Eu me lembro que muitas vezes ela vinha para mim e falava assim, não, é porque aqui você está querendo dizer isso aqui, né? Mas do jeito que está escrito, está aparecendo outra coisa, está faltando vírgula aqui, está faltando um ponto ali, está faltando não sei o quê. Ela meio que dava uma aula pra gente, sempre. Todo mundo tinha o momento das correções com ela. Isso é bom, isso é ruim, né, gente? Porque aí também a gente acaba relaxando e faz, né, que o corretor, colaboradora lá, a minha colaboradora querida Arlene, ia consertar pra gente. Então era muito melhor do que o Google. Veja lá, ela era muito melhor do que o corretor do Google. Porque ela interpretava o que estava sendo descrito ali e apontava pra gente uma forma melhor, né? Ela fazia apresentação gráfica, montava os gráficos pra gente também muito bem. Ela era sensacional e muito tranquila. Então ela transmitia pra gente uma tranquilidade enorme, que muitas vezes o volume de trabalho era muito grande e a gente achava que não ia dar conta. Me lembro uma vez que eu passei um relatório muito pesado para ela, tinha um prazo muito curto, era um relatório para a presidência e isso era de uma relevância estratégica enorme e tinha muitos detalhes, muitos gráficos, muito conteúdo. E aí eu me lembro que eu passei para ela, eu estressada, achando que ela ia pegar aquele monte de trabalho e sair correndo fazendo.
e ela pegou o trabalho, deixou, pegou o cigarrinho e foi, né, lá fora para fumar um cigarrinho antes de dar início. E eu aqui, né, comendo todos a minha aceleração, a minha angústia, a minha junção de muitas emoções, porque eu também queria ver o relatório pronto para ver se estava bom, se não estava, fazer a revisão, e acreditando que eu fosse dar tempo, afinal de contas ela estava lá fumando, enquanto eu podia estar ali já iniciando o trabalho. Pois bem, ela chegou, ela sentou, ela começou a fazer o trabalho e, obviamente, entregou antes do prazo que a gente tinha combinado, com aquele padrão de qualidade que era dela e de uma forma que nos tranquilizava, né? Sempre nos tranquilizava e a gente sabia que ela ainda dava aquela burilada, ainda fazia o conteúdo ficar melhor. Uma grande colaboradora, né? Aquele tipo de profissional que a gente quer que permaneça com a gente e que a gente confia plenamente na qualidade do trabalho, que sempre faz além do esperado. Então, todos na área queriam que ela fosse promovida, né? Que a gente pudesse realmente mostrar para ela o quanto que a gente era agradecido, né? O quanto que a gente queria que ela fosse sucesso, né? Que ela fosse uma pessoa realizada, que ela tivesse maior qualidade de vida, com uma remuneração ainda mais compatível com esse padrão de qualidade que ela oferecia. Então, a Ana Maria foi lá na área, eu era gerente da área, então eu fui na área de gestão de pessoas, de RH, para conversar com o pessoal lá de remuneração, para ver o que a gente podia fazer. E como era um grupo, né, era ela e mais 2 colaboradores naquela pequena área ali, que era uma área meio operacional dentro do nosso trabalho, né? Então, dentro daquela área, eram 3 colaboradores, então, conversando com as pessoas de gestão de pessoas, a forma de causar um impacto significativo em termos de remuneração para a Arlene seria que ela assumisse uma liderança sobre os outros 2 colaboradores. E isso, para a gente também, né, na nossa pretensão, a gente, poxa, e ela ainda vai ensinar para eles como fazer, como chegar nesse padrão de qualidade, nessa entrega que só ela é capaz de fazer, nenhum dos outros 2 conseguia em termos de prazo, nenhum dos outros 2 conseguia em termos de qualidade visual, de qualidade de texto, né, nos ofertar. Então, era juntar o bom com ótimo, era tudo maravilhoso. A gente ia dar uma remuneração melhor para ela e ainda ia ter a contribuição que ela nos geraria em informar os outros, em desenvolver os outros, ou seja, elevando o padrão de qualidade ali daquele setor, que ia atender a demanda do grupo como todo. Estava todo mundo muito feliz, muito realizado com essa ideia, com essa proposta que veio. Aí, beleza, né? Conseguimos as autorizações, porque todo o processo de promoção demanda autorização, né, do nosso diretor, do próprio diretor de gestão de pessoas. Então, era todo ali um momento até que a gente chegou no grande dia, né? O grande dia que a gente comunicou que a partir daquele momento ela tinha assumido um cargo de supervisão, que ela ia ser responsável ali pelo setor, papapá, pelos 2 colaboradores e tal. E eu estava tranquila, feliz da minha vida, achando, né, que a gente tinha conseguido a melhor solução, o ganha-ganha, o famoso ganha-ganha, né? A empresa ia sair vitoriosa e a colaboradora também, estava todo mundo feliz, vamos embora trabalhar. Qual não foi minha surpresa quando nessa primeira semana de trabalho, a Arlene, ao invés de estar feliz da vida, estava muito aborrecida. Então ela tinha quase que apagado aquela luz que ela tinha de ser uma profissional tão diferenciada, não estava acontecendo.
Então, eu lá conversando com os meus botões, e até outros colaboradores vieram me falar, poxa, a Arlene parece que está com algum problema, porque ela está aborrecida e tal. E eu assim, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que vocês conseguem imaginar o que será que estava acontecendo com a minha colaboradora tão querida que me acompanhava desde o início naquela empresa? Foi talvez a minha primeira colaboradora dentro da empresa. Eu acho que foi ela, sim. Ela estava comigo há tanto tempo já dentro da organização. O que será que estava acontecendo com a Arlene? Pois é, eu fui lá conversar com a Arlene, porque eu não estava entendendo, depois de todo o esforço que a gente tinha feito para conseguir a promoção, ao invés dela estar feliz, ela estava infeliz, só podia ser algum problema, eu tinha que descobrir para tentar ajudar. Então, fui lá conversar com ela, pois é, Arlene, tá todo mundo preocupado, porque você parece que está muito chateada, está acontecendo alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa para ajudar. E ela aí desabafou. Eu não quero ser chefe. É que eu vou ficar controlando o horário que as pessoas chegam na empresa? Todo mundo tem que ser responsável. O horário é o horário, não tem que ter questionamento na cabeça, tem que chegar um pouquinho antes, porque a gente se prepara para o trabalho. A outra coisa é o seguinte, eu faço meu trabalho com padrão de qualidade superior. O outro lá quer fazer trabalho ruim, é problema dele. Eu que vou ter que ficar em cima dele, ensinando para ele, falando para ele, dizendo que não tá bom? Ah, não tem paciência não. Tem não. Eu faço meu trabalho muito bem, porque eu sei que eu tenho que fazer o trabalho bem feito. O outro não quer saber, não quer fazer o trabalho bem feito, é problema dele. E se a gente acha que não tá bom, tem que tirar. Ah, tão simples quanto isso, mas eu não vou tirar ninguém. Eu não quero. Em Deus me livre ter que demitir uma pessoa. Eu não nasci pra isso, não. Eu não gostei. Eu estou infeliz. Se pudesse, eu preferia não ter sido promovida. Foi assim que a Arlene falou pra mim. E eu fiquei com essa batata quente na mão. Graças a Deus, a gente vivia ali ainda um momento inflacionário, né? Um fenômeno que muitos de vocês talvez nem conheçam, mas era um fenômeno mesmo, que no final de um mês o dinheiro não tinha o mesmo valor, e aí eu fiz lá uns acertos lá com a área de gestão de pessoas, mudamos o cargo dela, conseguimos colocar num cargo técnico um pouco superior ao que ela tinha e conseguimos fazer os ajustes lá sem que ela tivesse uma perda e também sem que ela tivesse mais esse cargo de chefia, que era uma coisa que estava tirando a paz dela, que estava tirando o brilho no olho dela, que estava tirando a felicidade com o trabalho que ela tinha. Então, esse foi o meu grande aprendizado. Antes de promover uma pessoa, a gente tem que saber se ela quer o desafio da liderança. Porque realmente o desafio da liderança é muito diferente do desafio individual, né? Porque eu tenho controle sobre o padrão de qualidade do trabalho que eu estou executando. Às vezes a gente não tem total controle, mas é o maior controle que a gente pode ter é sobre o trabalho que a gente está executando. Sobre o trabalho que o outro está executando, e aí vem a questão da liderança, a gente tem muito menos controle, porque a gente só trabalha mais no estímulo, né? O que a liderança pode fazer é estimular o que o colaborador tem de melhor para ajudá-lo a chegar no seu pleno potencial, na sua melhor entrega. E para isso também a gente tem que contribuir com infraestrutura, com um bem-estar geral, com um clima agradável, ou seja, a liderança trabalha inúmeros outros fatores, mas o padrão de qualidade, a eficiência, a eficácia do trabalho do colaborador está muito mais na mão do colaborador do que na mão da liderança. Esse é um exercício, para mim, extremamente motivador, né? Querer, né, ajudar o outro a atingir o pleno potencial, que aparece até mais quando a gente tem uma equipe
de verdade, né, que atua como uma equipe, que as pessoas estão interligadas e as forças individuais se juntam, criando um impacto no trabalho muito favorável, muito positivo. E aí sim é onde a liderança tem uma atuação direta, um poder de influência direto. Então, a pergunta que eu faço para você, aí bem no início, bem no raso, você quer ser um líder? Você menina, você mulher, você aí, que hoje está até num nível técnico ainda na empresa, você está disposta realmente a comprar a briga que um cargo de liderança traz para a vida? Porque é uma luta diária, é uma luta diária. O cargo de liderança realmente, para mim, é extremamente motivador. Mas eu aprendi que não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que acha que trabalhar com as pessoas, junto com as pessoas, para se obter um resultado e depender do sucesso das pessoas, para se sentir com sucesso, seja motivador. Para você é? Porque se para você liderança é um desafio motivador, estimulador e que vai fazer com que você acorde todo dia, ufa, vamos trabalhar que nós vamos conseguir entregar um excelente trabalho, as pessoas vão estar felizes porque eu estou ajudando as pessoas a encontrar felicidade, é com você mesmo que eu quero falar. Vamos embora continuar, que eu vou tentar te ajudar aí a esclarecer algumas coisas que podem estar aí prejudicando esse seu movimento para a carreira executiva. Não quero mais que você fique com o seu potencial hibernando. Vamos liberar esse potencial. E o que eu percebo? O que eu percebo com algumas mulheres que eu converso sobre carreira executiva? Eu perguntei já para algumas profissionais que são profissionais talentosas, são pessoas, profissionais dedicadas, profissionais aguerridas, profissionais que se relacionam bem, que não têm aí questões, né, de comportamento que possa estar explicando a falta de sucesso. Então, uma das profissionais que eu já conversei me apontou que, quer dizer, ela nem sabia que isso era um problema, mas eu identifiquei quando eu pedi para ela me contar por quê. Então, e ela simplesmente não conseguiu identificar o porquê. Então ela ia por um caminho, não, eu acho que o problema pode ser isso aqui, não, mas talvez não seja isso, talvez seja aquilo outro, talvez não, naquela outra empresa, eu acho que o problema o problema foi o ambiente. Aí não, eu acho que aqui nessa empresa aqui especificamente foi que eu não tinha uma competência específica, técnica, né? Eu não tinha um conhecimento XPTO ali, que era muito necessário naquela empresa, então foi falta de conhecimento meu, ali foi o ambiente, ali foi. Falei, então tá. E o que você quer com a sua carreira, né? Qual é o seu sonho de carreira? E aí, a profissional também não soube me responder. Ela estava ali numa nuvem, né, imersa ali numa nuvem de desconhecimentos. Então, ela desconhecia possíveis razões dela não estar alcançando o sonho que ela tinha, por um lado, e ao mesmo tempo ela nem sabia direito qual era o sonho que ela tinha. Eu chamo isso aí de confusão. Então, quando tá confuso, quando não tá claro para onde a gente está indo, o que a gente quer, quais são os nossos anseios, os motivos pelo qual eu não consegui chegar do outro lado nas organizações ou nos cargos onde eu estive. Então, isso é confusão. Se você está vivendo isso, são duas perguntas que você deve se fazer.
Primeira delas é: qual é o meu sonho? Qual é o meu sonho? Onde eu quero chegar? Estabelecer esse sonho é importante, né? Como diz o gato lá para Alice, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai te levar a lugar nenhum. Será que não é por causa disso que você também não está chegando lá? Essa é um primeiro passo. E um segundo passo é: por que que você não chegou no lugar, né? Você não chegou nessa carreira ascendente que você sonha, né? Que está hibernando dentro de você, e aí você aqui não sabe exatamente aonde você quer chegar. Aí fica confuso, aí fica muito difícil. Se você não sabe onde quer chegar, fica muito difícil também identificar os problemas que você pode estar tendo para chegar lá. Então, primeiro aspecto é confusão. Um segundo aspecto, né, que aí com outra profissional que eu conversei e perguntando para ela, e ela me ela também não sabia muito bem, mas o caminho, né, que ela foi entrando foi um caminho de achar que ela era overqualified, né, estava abaixo da qualificação para a ascensão de carreira. Então, ela estava abaixo da qualificação, ou porque, por exemplo, não falava uma outra língua, seja ela porque ela trabalhou numa empresa francesa e não sabia falar francês, ela também trabalhou numa empresa americana e o inglês dela não era tão fluente quanto o nível de fluência que eles esperavam. Então, ela se escondia ali atrás desse pequeno fator, né, que é o fator uma língua estrangeira. Mas também tinham outras questões, né, questões do tipo, poxa, eu não chegavam oportunidades para mim, né, eu não via as oportunidades, eu não aproveitei oportunidades, alguma coisa aconteceu e as oportunidades não chegaram e eu acabei ficando de lado. Isso me desmotivou, né? Ficar ali no mesmo cargo por um bom tempo, sem nenhuma movimentação, e por falta de motivação eu acabei ou saindo por conta própria ou até sendo demitida em uma outra circunstância, e minha carreira acabou não se firmando, né? Então, quando eu estava já no movimento ascendente, acontecia alguma coisa e eu meio que voltava a zero, né? Eu voltava a uma posição de aprendizado, e isso não me levou a essa carreira ascendente. Então, realmente tem coisas relevantes para serem pensadas, né? E a primeira é: se o problema são línguas, hoje existem ferramentas que realmente podem te ajudar a pelo menos dar o passo inicial do aprendizado do francês, do italiano, do inglês, da língua que for, gratuitas na internet, né? Tem aí ferramentas gratuitas e tem ferramentas pagas, mas de um preço muito acessível, que não pode ser desculpa para que a pessoa não comece um curso de línguas. Antigamente, não, tinha que ir, às vezes os locais eram distantes de casa, então a pessoa já tinha que trabalhar o dia inteiro, tinha que ir para o curso à noite, ficava desconfortável, tinha que estar arrumada e tal. Hoje em dia você faz o curso em casa. Qual é a desculpa para não fazer um curso de línguas? Se isso vai ajudar você a se achar mais capaz de poder assumir aí um cargo de liderança e desse cargo de liderança ascender até a sua carreira executiva. Pensa nisso. Dê o primeiro passo. Hoje em dia, realmente, se há uma grande contribuição que a internet nos trouxe, é o potencial de desenvolvimento que a gente pode ter. Como vocês estão tendo agora, né, com esse meu vídeo aqui. Quem poderia ter acesso a esse conhecimento antes da internet, né? Antes da internet, muitas pessoas muito boas, muito capazes, morreram
com o conhecimento guardado dentro delas, né? Elas não existia uma forma dessas pessoas compartilharem o conhecimento. E hoje a internet, essa ferramenta incrível, permite que qualquer um tenha acesso e possa usar o conhecimento disponível para alavancar a sua carreira, por exemplo. Portanto, mulher, invista nisso, invista na sua carreira. Acredite, você vai conseguir, você vai obter, né, o conhecimento que vai te fazer plena dentro da sua carreira, dentro da sua ascensão profissional. Para outras pessoas, tem a ver com outros tipos de curso que a internet também oferece. Então, mete a cara em livro, né? Quando a gente quer estudar um tema, existem aí inúmeros livros que podem nos ajudar a obter o conhecimento. Hoje em dia também temos, né, graças à internet, acesso a audiobooks incríveis, né, livros fantásticos que a gente não precisa estar lendo. A gente pode estar, por exemplo, malhando, eu faço muito isso, malhando e ouvindo aí o vídeo, né, o audiobook sobre um tema que a gente acha interessante, inclusive depois fazendo as anotações em outro momento, né? Não na hora da malhação, na hora da malhação é só para ver o assunto, entender, e aí pode voltar depois, fazer as suas anotações, fazer o link com o seu trabalho. Então, o que eu quero dizer é, a gente tem acesso a muito conhecimento hoje. Então, falta de um determinado conhecimento não pode ser uma desculpa. Ou seja, na verdade, ao contrário, só pode ser uma desculpa que você está usando para não arregaçar as mangas e ir para a batalha de conseguir, né, a evolução na sua carreira. Então, eu estou meio que puxando a sua orelha mesmo. Para com isso. Para com esse fator limitador, né? Existe a síndrome do impostor, é quase uma síndrome do impostor invertida assim, porque você ainda não está no cargo para se sentir uma impostora no cargo. Você já se sente impostora antes de chegar no cargo. Então, para com isso, rompe esse pensamento e dê o primeiro passo. Porque a partir do momento que a gente se coloca, né, em movimento, a gente já começa a achar que a gente pode ser capaz de chegar lá. Então, grande movimento é o primeiro passo. Não precisa ser um passo enorme. Você não precisa gastar 1 milhão para chegar lá. Gasta pouquinho ou nem gasta, vai no gratuito, mas saia da inércia e investe aí no seu crescimento de carreira. Existe também situações que as pessoas acham que estão super preparadas, que já vivenciam os desafios do cargo, mas que a questão é que as oportunidades não chegam, que as oportunidades não são apresentadas, que a pessoa, num certo sentido, é até boicotada, né, dentro da empresa, que existe aí uma certa puxação de tapete, que os menos competentes acabam crescendo antes da pessoa, e a pessoa se sente até assim meio que injustiçada, né? Ou seja, que os outros não têm condições de ver o quanto que essa pessoa poderia trazer de contribuição. Sabe que pode acontecer isso mesmo? Sabe que os outros podem não estar sabendo o quanto de contribuição que você pode estar trazendo para a organização? É verdade. No próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, né? Sobre por que o profissional precisa fazer o que eu apelidei de network interno na organização para ele chegar lá. Então, assista, temos um vídeo aí também que vai falar sobre isso. A importância do network na vida
de um profissional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha aberto aí a cabeça de vocês para o crescimento, para entender que muitas vezes está dentro da nossa cabeça, né, o fator limitador, que a gente pode dar um primeiro passo, que esse primeiro passo não precisa ser nada assim muito espetacular, pode ser um passinho pequeno, mas a gente tem que se colocar em movimento, porque quando a gente se coloca em movimento, que a gente começa a acreditar que a gente será assim capaz de chegar na carreira executiva que a gente tanto sonha. Então, curte, compartilha e usa o conhecimento e começa, dê o primeiro passo. Eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão dando aí, mulheres, o primeiro passo para assumir o cargo executivo dos sonhos.